O jornal O Globo publicou uma matéria sobre a possibilidade de o Flamengo construir um estádio na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro. Uma região central, uma região que está passando ali, próximo dali, e vai chegar até aquela área, um grande processo de revitalização. Isso já acontece há algum tempo. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ali foi demolida a perimetral, que era uma espécie de minhocão carioca, né? Minhocão é um viaduto que liga a zona oeste ao centro da cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro tinha a Avenida Perimetral, um elevado, né, que conectava, né, aquela região ali da rodoviária, Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, com a Zona Sul, com o aeroporto Santos Dumont, aterro do Flamengo. Você fazia aquele caminho. Hoje existe um caminho, uma passagem subterrânea, foi tudo modificado numa obra interessante que tornou aquela área, inclusive, uma área mais atraente, uma área que era estava muito deteriorada, né? Um processo de revitalização que aconteceu já em muitas cidades pelo mundo, né? Você recuperar áreas um tanto quanto degradadas de cidades importantes, tornando-as até turísticas. E ali existe todo um complexo hoje, Museu da Manhã, tem roda gigante, virou uma área de lazer e turismo no já rico, digamos assim, portfólio turístico do Rio de Janeiro. E essa região onde surge essa possibilidade de construção do estádio do Flamengo é uma região para lá de interessante, porque é a região do Gasômetro, em frente à rodoviária Novo Rio, ou seja, a pessoa que chegasse de São Paulo ou de Minas num ônibus para ver um jogo nessa futura cancha, se ela um dia vir a existir, só teria que praticamente atravessar a rua. De carro, vindo de Niterói é rápido, vindo do aeroporto Santos Dumont também, e também com a possibilidade de usar a VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, né, que vai conectar essas regiões. O próprio prefeito já falou sobre isso. Tudo isso eu coloquei, inclusive, no meu blog, no All Sport. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, até com o prefeito explicando isso, num vídeo. Enfim, não é longe do aeroporto do Galeão também, de carro. É rápido, enfim. Dá para ir a pé até a estação de trem, de metrô, caminhada de 20 minutos, no máximo 30 minutos, o que, convenhamos, se tratando de estádio de futebol, não é muito. Você descer e caminhar 20 minutos, meia hora, ver o jogo, voltar, pegar o transporte coletivo e ir embora. Você às vezes perde muito mais tempo engarrafado, parado 30 minutos ou mais nos arredores do estádio, dentro de um carro, do que caminhando até o transporte coletivo para poder ir embora. Enfim, existirá ali uma gama muito grande de meios de transporte, formas de chegar e de sair do local. O local é muito bom. Eu diria que é disparado o melhor local já especulado, pelo menos, para uma construção de um estádio de futebol para o Flamengo no Rio de Janeiro, em todos esses locais que já foram apontados nos últimos tempos. É uma região muito central, mas evidentemente não é tão simples assim. Primeiro porque você precisa adquirir terreno, tem que pagar por ele, negociar com o proprietário, né? Enfim, aí é todo um imbróglio. Você tem que seguir os gabaritos da cidade com relação à altura do imóvel e tal, tem tudo isso. Tem uma série de questões que tem que ser abordadas. A gente vai detalhar isso aqui com um especialista em breve, numa live que eu estou programando para falar sobre isso e muito mais. Vocês vão gostar e muito, até quem não torce pelo Flamengo, porque a gente vai poder desenvolver um pouco mais o tema estádio. Porque o tema estádio, gente, ele é muito controverso. Eu costumo dizer que ter um estádio de futebol não é fundamental. Se você tem a possibilidade, no caso o Flamengo e o Fluminense tem, de jogar no Maracanã, que já existe, eu sempre fui contra a construção desse Maracanã da Copa do Mundo, um absurdo, 1 bilhão e tanto que foi enterrado nesse estádio, quando o velho Maracanã já havia passado por reformas, no plural, que tinham consumido perto de 400 milhões de reais, inclusive a última delas, né, antes da demolição do que era o antigo Maracanã, né, só ficou a casca, foi para 2007, para os Jogos Pan-Americanos. O estádio estava em ótimo estado, precisava talvez de alguns ajustes, algumas coisas eram muito ruins. Camarotes no último andar, a área da imprensa era péssima, você ficava numa espécie de uma gaiola de vidro para ver o jogo, era ruim, você não escutava a torcida, mas coisas simples de se adaptar até para a Copa do Mundo. Na África do Sul, por exemplo, tinha estádios que foi a Copa anterior à Copa realizada no Brasil, que eram muito, muito inferiores ao que era o Maracanã, que com alguns ajustes poderia receber jogos da Copa. Talvez não na final, porque a FIFA quer um estádio sob medida, mas enfim, que fizesse esse estádio novo em outro lugar. Mas enfim, demoliram o antigo Maracanã, e o atual Maracanã não é um estádio feito para o torcedor brasileiro, para o torcedor carioca, é um estádio feito para um evento da FIFA, que é a Copa do Mundo. Ou seja, ele não é
distribuído proporcionalmente. Eu tenho que ter tantos lugares mais populares, tantos mais caros, X camarotes, ou seja, há uma ociosidade, inclusive, de camarotes muitas vezes não são vendidos, porque é tudo desproporcional. Então o próprio Maracanã atual, ele não é o ideal, passa longe disso. Mas ele foi erguido, foi construído. Então, se o Fluminense e o Flamengo puderem fazer a gestão, pode ser bom para o Estado, que já tem esse pepino na mão, porque já gastaram dinheiro. Aliás, teve o governador preso, essa coisa toda que a gente sabe, né? E não tornar aquilo um elefante branco. Eu acho até, sempre digo isso, que se o Fluminense e o Flamengo arrendarem um dia o Maracanã, eles têm que ter plenos poderes sobre o estádio, mas têm que devolver à sociedade algo. Aquilo é um complexo que envolve o Parque Aquático Júlio Delamare, a área do falecido, né, porque foi demolido, estádio de atletismo Célio de Barros e o ginásio Gilberto Cardoso, que é o ginásio do Maracanãzinho. Então, esse complexo, de alguma maneira, deveria atender a comunidade. Eu já vi em loco, por exemplo, na Alemanha, em Munique, o complexo no parque lá de Munique, no Parque Olímpico, onde você tem o Estádio Olímpico, que agora até está parado, serve para outros eventos, shows, porque o Bayern passou a jogar em 2003, mais ou menos, quando inaugurou a Allianz Arena, passou a jogar no seu novo estádio, mas ali você tem todo o complexo esportivo dos Jogos Olímpicos de 1972, gente, 72. Isso mesmo, já tem meio século, e isso funciona até hoje. A piscina, onde o Mark Spitz ganhou medalhas de ouro e foi recordista, essa piscina funciona, o ambiente é aquecido, a piscina é aquecida, e o morador de Munique, o cidadão, ele paga uma taxa baratinha, simbólica, não me lembro o valor exato, 4, 5 euros, e ele utiliza a piscina com instrutores para fazer natação. E ali podem acontecer competições, evidentemente, competições locais, não sei se competições internacionais, mas ocorrem eventos, competições ali naquele local. E o mesmo serve para os outros espaços, ginásio que tem ali, velódromo e tudo mais, que fica num complexo olímpico. Em Londres, os Jogos Olímpicos de 2012, que faz, completando 10 anos agora, nesse ano de 2022, a mesma coisa acontece. As pessoas utilizam, a comunidade utiliza. Aqui em São Paulo, antes de destruírem ali o Pacaembu e o tobogã, havia também a utilização pela comunidade, até de graça, de todo aquele complexo. A pessoa podia fazer uma carteirinha na prefeitura e a podia fazer Cooper correndo em volta do estádio do Pacaembu, ali naquela pista ao redor do campo. Tá? Podia usar as piscinas. Então, assim, existem maneiras de você utilizar essa estrutura oferecendo algo à comunidade, trazendo, de repente, escolas públicas para que utilizem o ginásio, a piscina, enfim. Eu acho que os clubes que arrendarem aquilo ali, ou quem arrendar aquilo ali, deveria dar algo em troca. Talvez reconstruir a pista de atletismo. Se não for ali no Célio de Barros, uma outra região onde os atletas que treinavam ali têm um espaço para treinar, né? E talvez até aquela área, já que está inutilizada, virando um centro de entretenimento com investimento privado, um shopping center, sei lá, e tem que se pensar da melhor maneira. E de repente isso viabiliza a construção de uma pista. Enfim, tudo deveria ser discutido de uma maneira que os clubes não apenas assumam o compromisso de ter que bancar o estádio e dele se aproveitar. Não, tem que dar alguma coisa em troca. Seja o clube, seja a empresa, quem quer que seja. E esse é o meu ponto de vista. Vale para o Maracanã, deveria valer para o Engenhão. Desconheço que o Botafogo, que arrendou o estádio, ofereça algo para a comunidade. Se alguém souber de algo, digamos assim, considerável que o Botafogo ofereça em troca à comunidade por utilizar um equipamento que foi construído com dinheiro público, né, para os Jogos Olímpicos, aliás, para os Jogos Pan-Americanos de 2007, depois foi reformado ainda para os Jogos Olímpicos de 2016, me informe, comente aqui embaixo, por favor, gostaria de saber, eu desconheço. Nada contra o Botafogo, nada contra, eu só acho que deveria ser assim. O mesmo vale, por exemplo, para os 2 terrenos que são aqui da Prefeitura. E até já houve imbróglio quando o prefeito era o Haddad, ali, que questionou essa situação, onde estão os CTs de São Paulo e Palmeiras. Aquela área é renovada por décadas, eles ficam utilizando aquela área é valorizadíssima aqui em São Paulo, onde eles instalaram os seus centros de treinamento como propriedades privadas, né? Construíram toda uma estrutura, tanto um clube quanto o outro. E o que eles dão para a comunidade em troca? Também acho que deveria dar alguma coisa em troca, mas não sei, não desconheço também que exista algo significativo que seja dado à comunidade, ao cidadão que vive em São Paulo, que paga os impostos, em troca da utilização daquele terreno, daqueles terrenos que são públicos, são do município. Enfim, então eu entendo o seguinte, o Maracanã ficando com o Fluminense e Flamengo, desde que eles dessem uma contrapartida para a sociedade, para a comunidade, para o povo, tudo bem, melhor saída, já que ergueram aquilo lá, né? Sendo que existem alguns pontos importantes para serem negociados, como, por exemplo, daqui a algum tempo, toda aquela cobertura que fizeram do Maracanã, ela vai ter que ser trocada em alguns anos. Quem vai bancar? Uma obra caríssima. A dupla Fla-Flu ou o Estado vai bancar? Isso tudo tem que ser discutido até
pelo interesse dos clubes, porque pode ser uma roubada. Dependendo da situação, pode ser uma roubada. E no meio disso tudo, evidentemente, existe ainda a questão do Vasco. É óbvio que o Vasco tem todo o direito de querer jogar no Maracanã, como o Fluminense, como o Flamengo. Ou o Botafogo, se quisesse jogar lá. Porque o estádio foi construído com dinheiro público. No entanto, Fluminense e Flamengo assumiram a bronca de bancar o Maracanã, administrar o Maracanã. E durante 2 anos de pandemia, por exemplo, eles continuaram jogando ali e bancando os custos do estádio, mesmo sem receita de público, porque não tinha público, gente. Foram praticamente 2 anos nessa situação. E aí agora que o estádio está lá, o gramado novo, que a dupla Fla-Flu bancou, a troca do gramado, foram jogar em outros lugares, isso gera despesa, não puderam jogar ali. Aí o Vasco quer jogar. Então, quer dizer, o Vasco só entra na hora boa. É controverso. Repito, acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar, mas não é confuso isso? Então os outros arrumam a casa, agora eu quero jogar, eu pago aí o aluguel, beleza. Muito esquisito, muito estranho, não está legal. Isso tem que ser ajustado de uma forma razoável. E mais, qual o limite daquele gramado para suportar jogos? 2, 3 times? Então, tudo isso vai empurrando, no caso específico do Flamengo, na direção de algo assim, olha, eu tenho que fazer um estádio para mim. Mas fazer um estádio para ser igual a casa de praia, como sempre digo, que só dá despesa, porque casa de praia é assim, né? Se você for todo fim de semana para sua casa de praia, ou quase todo fim de semana, ela vai fazer sentido. Se você for um daqueles caras que trabalham de segunda a sexta, folga sábado, domingo, tem folga em todos os feriados, diferente, por exemplo, de jornalistas como eu, você pode todo final de semana ir para a casa de praia, curtir, ela vai valer a pena. O investimento será válido, o dinheiro que você gasta em manutenção. Agora, você imagina, uma casa de praia, você tem que manter ela limpa, ou tem que ter uma pessoa lá que você pague para manter a casa limpa, porque você resolve na sexta à noite ir para lá, vai passar o dia limpando, o sábado limpando a casa, domingo curte um pouquinho, tem que voltar para sua cidade, para sua moradia, depois de um dia só de lazer, não faz sentido. Se você tiver piscina nessa casa, alguém tem que cuidar da piscina, manter a churrasqueira limpa, manter as coisas funcionando. Então você tem uma despesa de impostos, manutenção, coisas que quebram, que tem que ser trocadas, e alguém que faça ali a gestão da casa, que faça com que ela esteja sempre apta, pronta, limpinha, perfeita para você utilizar. Se você alugar no Airbnb e tal, tivesse trabalho, você pode até ganhar um dinheiro, caso você não use muito a casa. Mas se você não usar, ela vira um fardo. Você gasta dinheiro, você põe grana ali e você usa muito pouco, né? Então, você tem que buscar meios alternativos para você arrecadar dinheiro. Seja você alugando no Airbnb da vida, ou, sei lá, alugando para alguém, buscando outras maneiras. Senão você só tem despesa. Estádio de futebol é igual. Se você não tiver outras fontes de renda, tá, geradas por aquele equipamento, por aquele estádio, você só tem despesa. Porque um time de futebol, gente, joga um domingo no estádio. Se, digamos, jogou domingo, na quarta-feira joga fora, pela Copa do Brasil. No domingo joga fora pelo Campeonato Brasileiro. Aí na outra quarta vai jogar de novo em casa, digamos, pelo Campeonato Brasileiro. Você ficou 10 dias sem usar. Se na outra quarta não tiver jogo, só for no outro final de semana, você fica 2 semanas sem usar. 2 semanas sem usar. Isso acontece com muitos clubes pelo mundo. Você fica às vezes 2 semanas sem usar. Você joga em casa, fora, então você fica muito tempo. E naquelas 2 semanas, o estádio está lá. Ele está vazio, mas alguém tem que acender as luzes, as coisas quebram, você tem que trocar, tem funcionários que cuidam. Ele está te dando despesa. Você paga imposto, paga seguro, tem que fazer manutenção do gramado. Então aquilo só vai ser autossustentável se no dia a dia gerar receita. O único modelo realmente que funciona bem, que eu conheço no Brasil, é o do Palmeiras. Por quê? Foi construído por uma empresa, aliás, um negócio fantástico que fez o Palmeiras, né? A W Torre, parceira, que pela excelente localização do estádio, que fica numa das regiões de maior índice de desenvolvimento urbano e IDH de São Paulo, poder aquisitivo alto, 2 shoppings vizinhos ao estádio Allianz Parque, venderam o name rights, inclusive tem avenidas passando ônibus, metrô, Uber, tem metrô perto, trem, vai ter uma estação em alguns anos nova de metrô que é do lado do estádio praticamente, 4 minutos andando, 5 minutos andando, muito perto. Então ali é uma localização privilegiada e o estádio ele foi preparado para shows, para eventos musicais diversos e também eventos corporativos. Então esse estádio ele gera receita além dos jogos do clube, do Palmeiras no caso. Então é um estádio, me parece, autossustentável, mas feito numa parceria com uma empresa. Se um clube como o Flamengo se atreve a fazer um estádio, ele tem que prever isso tudo. E no meu texto do blog No Esporte, eu cito 2 pontos que eu considero fundamentais. Saber utilizar esse novo estádio como um complexo que seja agregador de várias outras atividades que gerem receita. Você tem que ter um estacionamento que funcione todos os dias, 24 horas por dia. Porque o cara pode parar o carro ali, por exemplo, pegar o VLT e ir até o aeroporto. Ele pode deixar o carro ali, por exemplo, pegar um ônibus, fazer uma viagem, voltar, pegar o carro e ir para casa. Esse estacionamento tem que funcionar. Você tem que ter ali restaurantes, tem que ter cinemas, tem que ter todo um complexo ao redor do estádio. Hotéis, os Chelsea, que tem o Stamford Bridge, um estádio centenário, um estádio muito antigo, tem 2 hotéis colados no clube.
no estádio do clube. E ali você se hospeda para ver um jogo, ou você se hospeda porque quer se hospedar ali, que é numa região rica, inclusive, da cidade de Londres. Então, se o Stamford Bridge, que é um antigo estádio, tem 2 hotéis, o Flamengo tem que ter um hotel ou 2 ali, legais ali, que possa receber até pessoas de fora. Lembrando que o Flamengo tem mais torcida fora do Rio do que no Rio, que chegue de avião, seja no Galeão, seja no Santos Dumont, chegue de ônibus na rodoviária do Novo Rio, que seria só atravessar a rua, ou de carro parando ali dentro, se hospedando no hotel, vendo o jogo e voltando para casa, até dormindo mais uma noite, se for o caso. Então isso alavancaria, inclusive, o sócio-torcedor, o associado poderia ter vantagem desse processo. O Flamengo pode buscar parcerias, o Flamengo pode fazer todo um complexo que faça desse estádio não um local para receber jogos apenas, mas aproveitando a revitalização dessa região que está prevista em andamento, eu diria, para se instalar ali como um polo agregador de valor e para a própria região, fazendo com que seja um ganha-ganha para todo mundo. Isso demandaria dinheiro, você tem que comprar o terreno, tem que ver a questão dos gabaritos, tem uma série de trâmites aí. Mas o Flamengo tem força para isso. O Flamengo pode arrecadar dinheiro por meio de parceiros, venda de camarotes, venda de cadeiras cativas, uma série de situações que podem gerar receita. Pode encontrar parcerias importantes, cedendo, de repente, direito de exploração do estacionamento, ou do shopping, ou do hotel, para grupos econômicos que são especializados nessas áreas durante 20, 30, 35 anos, enfim. Haveria possibilidades diversas de você trabalhar nessa direção. E o estádio ali ajudaria e muito a revitalizar também aquela região, porque seria um polo agregador, como eu disse, de muito entretenimento, lazer e serviço. Mas, além disso tudo, é muito importante, já que, segundo a matéria do Globo, o Flamengo se inspiraria aí no Borussia Dortmund, e entender o seguinte: o Borussia Dortmund, como eu mostro, inclusive, você pode dar uma olhadinha, inclusive, aí nesse vídeo. Você vê aí o Borussia Dortmund, ele tem um estádio para 81 mil torcedores, pouco mais. Ele recebe lotação máxima em todos os jogos, e atrás do gol, quem compra ingresso para ficar atrás do gol paga até menos de 20 euros em alguns casos. Lá o salário mínimo é de quase 9 mil reais. Então é uma bagatela, 112, 120 reais por jogo. É muito barato para o cidadão alemão, para o trabalhador alemão. E essa arquibancada, ela é o símbolo de um clube. É uma cidade industrial, que não é uma cidade turística, num país que tem muitas cidades turísticas, que é a Alemanha. Tem muito apelo turístico, né? Muito estruturado, absurdamente estruturado. Mas tem muita gente que tem vontade de ir até Dortmund só para conhecer esse estádio e essa muralha amarela, que é o símbolo de uma cidade, de um clube, que é algo muito marcante. Então o Borussia Dortmund, ele é o modelo perfeito. Claro, a forma de torcer, a forma alemã é diferente da forma brasileira, mas é impactante. Eu já conversei, inclusive, com uma pessoa que trabalha na empresa, que faz a gestão de vários estádios europeus, e até fora da Europa, e faz essa gestão do estádio Signal Iduna Park, o estádio do Dortmund. E ela me falava uma coisa que é muito interessante. Existem os ingressos mais baratos, os intermediários, os mais caros e os super caros, né? Para os caras que pagam mais, ficam no camarote ou numa cadeira super especial, né, confortável, com serviços ali, se bobear, tá passando um garçom servindo coisinhas. Enfim, o cara paga mais para ter mais conforto. Esse cara, de certa forma, subsidia o ingresso mais barato desse outro que paga menos, fica em pé e que canta e apoia o time o tempo todo. E esse que paga mais caro, ele gosta da experiência de ir ao estádio. Ele adora, ele quer, ele paga por isso. Ele não vai ficar lá em pé. Mas se não tivesse os caras que ficam lá torcendo o tempo todo, ele perde o interesse por essa atração. Porque para ele o legal é a atmosfera. Mesmo que ele não faça parte da muralha amarela, saber que ela existe, que ela está ali apoiando o time e ele está de alguma forma inserido naquilo, isso faz bem a ele. Sem aquilo, não tem a mesma graça. Então o Flamengo não pode também elitizar um estádio e transformar em algo que não tem a ver com o Flamengo. Até, como eu escrevi no meu blog lá no All Sport. Teria até nome esse estádio. Alguma coisa ligada ao quê? A Inferno, que foi um nome que teve tanto impacto agora nessa virada em cima do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Saber explorar isso, criar uma atmosfera favorável, uma muralha rubro-negra, fazer com que o estádio pulse, seja o estádio do Flamengo, com as características do clube, sem perder contato com as suas raízes, com sua gente, e ao mesmo tempo sabendo tirar proveito dos mais abastados financeiramente que queiram pagar mais caro, pode fazer desse estádio realmente uma coisa, esse imaginário estádio, uma coisa realmente muito marcante, muito interessante, que tem a ver com o clube. É uma longa caminhada, mas é um ponto bem interessante e um projeto que deve ser sim estudado em termos de viabilidade para ver se isso é possível. Porque a localização é extraordinária, eu diria. Ainda mais com todo esse processo, repito, de revitalização que a região já está enfrentando, já está vivendo. E lembrando, na minha opinião, estádio de futebol
pode ser um grande problema. Uma fonte só de escoamento de dinheiro, despesa, e receita só no dia de jogo não dá. Esse modelo não dá mais. É preciso algo bem mais complexo. E o Flamengo tem que ter um plano B, que seja como plano B. Porque não dá para ficar no Maracanã, bancando o Maracanã, e ao mesmo tempo não tendo autonomia sobre o estádio. E também para bancar o Maracanã numa concessão longa, por décadas, como se discute já há muito tempo, quem assumir essa concessão, Fluminense, Flamengo, seja lá quem for, na minha visão, deveria retribuir a sociedade de alguma forma. Não apenas pagando uma quantia ínfima, como existem alguns casos, eventualmente, por aí. Bem, você viu aqui passando também durante os comentários tudo que está aqui no link na descrição do vídeo, né? Todos os pontos que a gente chama aqui como Uso 360, os produtos do canal, o curso online de jornalismo esportivo, o nosso clube de membros, o nosso canal de corte, faça a inscrição. Também o texto sobre esse assunto que eu publiquei no meu blog no UOL Esporte, onde todos os dias eu publico textos sobre futebol. E nesse domingo teremos 3 lives, uma depois de Flamengo e Avaí Flamengo, lá para 1 da tarde, outra às 15h15 antes dos jogos da 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro e outra logo após essas partidas por volta das 6h05, 6h10 da tarde. É isso, saudações.